Uma escolha bastante controversa, já que o filme acabou não sendo um grande sucesso. Golpista do Ano é uma história excêntrica sobre um homem chamado Steven, Jim Carrey, que deixa para trás sua esposa, filhos e a vida normal que ele tinha e se muda para Miami, onde vive uma nova vida como gay e ganha dinheiro dando basicamente golpes. Ele acaba na prisão, onde se apaixona por um preso chamado Philip Morris, e que inclusive dá o título original ao filme I Love You, Philip Morris, e passa o resto da trama tentando tirar Philip da prisão e também se manter ganhando dinheiro fora dela. Há algo de muito cartático e de libertário em O Golpista do Ano. Num primeiro momento, a história fascinante desse trambiqueiro parece um reflexo transgressor de uma sociedade norte-americana profundamente enraizada nos moldes da família tradicional e da carreira profissional de sucesso. Muitas das falcatruas geniais do personagem fazem lembrar o excelente Prenda-me se for capaz de Steven Spielberg, em que Leonardo DiCaprio interpreta um picareta que dá golpes sem fim. Engraçado como uma boa comédia deve ser, O Golpista do Ano é contudo um filme no final bastante melancólico e paradoxalmente triste. Um belo filme que quem não conhece tem que procurar, O Golpista do Ano. A Rocha de 1996 é a prova que Michael Bay, diretor de Transformers, às vezes pode fazer alguma coisa que preste. E esse aqui é para mim disparado seu melhor filme e uma das melhores obras de ação dos anos 90. Aqui os protagonistas do longa são Sean Connery, o eterno James Bond, e o na época ultra requisitado Nicolas Cage, que tinha acabado de ganhar o Oscar por Despedida de Las Vegas. Connery interpreta John Manson, um ex-agente do serviço secreto britânico que está preso pelo governo americano, pois descobriu as grandes mentiras da história dos Estados Unidos. Após anos de prisão, a CIA precisará dele, pois o antigo presídio de Alcatraz, conhecido como a Rocha, foi tomado por militares liderados pelo vilão de Ed Harris. E ele é o único homem que escapou da penitenciária, então seria o único que conseguiria entrar lá sem ser notado. Um ótimo filme de ação, um dos grandes filmes de ação e aventura dos anos 90, A Rocha. A Outra História Americana é outro filme muito difícil de se assistir da nossa lista. Edward Norton estava na sua melhor fase quando interpretou o jovem neonazista e por essa interpretação foi indicado ao Oscar. Nesse drama chocante, o personagem de Edward Norton é preso após matar um jovem negro e muda sua concepção do mundo dentro da prisão. O grande mérito do filme é que ele não simplifica os lados nessa complexa trama. Neonazistas são sim assustadores, mas são mostrados como resultado de uma promessa não cumprida pelo tal sonho americano. Os negros não são mostrados apenas como vítimas e também acabam caindo na mesma cartilha da violência e no círculo vicioso que não se conclui. E se de alguma forma o filme chega a ser didático, é ao mostrar como o conflito racial oculta uma disputa de outra ordem, a disputa dos excluídos pelas migalhas que lhes reserva a sociedade. Stephen King tem um talento especial para escrever histórias que acontecem na prisão, como prova mais uma vez com A Espera de um Milagre, esse belíssimo filme de drama e fantasia baseado em uma das obras do autor. É impressionante como Stephen King, que é um autor mais conhecido pelos filmes de terror, consegue ter uma sensibilidade grandíssima nessa belíssima história que é adaptada brilhantemente por Frank Darabont, o mesmo diretor que já tinha adaptado antes Um Sonho de Liberdade, uma história belíssima com atores inspirados, um roteiro redondo. A Espera de um Milagre é absolutamente tocante. No filme Fuga de Nova York, nós vamos pular de prisões reais para uma prisão fictícia. Nada foi tão criativo quanto transformar a ilha de Manhattan em Nova York numa grande prisão, onde os condenados podiam viver soltos dentro de suas próprias regras. Isso é, até o presidente dos Estados Unidos cair com seu avião no local e o herói mais cool dos anos 80, interpretado por Kurt Russell, ser obrigado a resgatá-lo. O mestre da direção John Carpenter faz um trabalho brilhante aqui num filme que é um clássico e que teve uma continuação bem mais fraca chamada Fuga de Los Angeles e uma cópia ridícula chamada Sequestro no Espaço. De qualquer forma, melhor esquecer esses filmes. Fuga de Nova York é o grande clássico.
Em 1970, o estudante universitário americano Billy Hayes foi preso na Turquia ao tentar contrabandear 2 quilos de maconha. Inicialmente condenado a 4 anos, Hayes depois teve sua pena aumentada para 30 anos, o que levou a inúmeras tentativas de fuga. Essa história de Hayes foi narrada primeiramente pelo livro Midnight Express, de 1977, que foi adaptada para o cinema no ano seguinte, neste Expresso da Meia-Noite. A maioria dos personagens nos filmes da nossa lista foram condenados injustamente, mas aqui temos um caso onde o protagonista realmente cometeu o crime. Porém, não deixa de ser chocante o quão severa são as punições do país para esse tipo de infração, e claro, Expresso da Meia-Noite é um dos filmes mais estarrecedores sobre a realidade de uma prisão. Os Últimos Passos de um Homem é um filme esquecido hoje em dia, mas ele recebeu 4 indicações ao Oscar na época, incluindo a vitória de melhor atriz para Susan Sarandon e uma indicação de melhor ator para Sean Penn, além de melhor diretor para Tim Robbins. O filme sobre o implacável prisioneiro no corredor da morte, que estabelece uma relação de profunda amizade com uma freira que serve como uma espécie de guia espiritual do personagem, é um dos mais belos dos anos 90. Os Últimos Passos de um Homem é daqueles filmes que ficam sempre na nossa cabeça, retornando à nossa mente sempre que ouvimos uma frase ou lembramos de uma cena, de um olhar. Uma obra tocante, envolvente e absolutamente densa, e que recebe mais pontos ainda por escolher não tomar partido. As cartas da obra são postas na mesa e cabe a cada espectador tomar suas próprias conclusões. Uma obra-prima, Dead Man Walking, Os Últimos Passos de um Homem. Papillon é um clássico absoluto dos anos 70 que retrata os horrores da vida no cárcere e a tentativa de fuga de Henry, condenado à prisão perpétua por assassinato. O filme é uma adaptação do livro de mesmo nome, que faz referência ao apelido de Harry por ter uma borboleta tatuada no peito. Na trama, Papillon é condenado pela justiça francesa à prisão perpétua e mandado para a Guiana Francesa, onde ele e outros cidadãos cumprirão suas penas. E o local é completamente isolado para tentar restringir as tentativas de fuga. Além de lidar com a questão da dura vida no cárcere, o filme também fala sobre outras formas de isolamento social diferentes daquelas relacionadas ao cometimento de crime, bem como trata de questões de pessoas serem condenadas com mais rigor de acordo com sua origem ou com sua sexualidade. Um clássico absoluto, Papillon. Um Sonho de Liberdade não é apenas indiscutivelmente o melhor filme de prisão, mas também é frequentemente colocado como um dos melhores filmes de todos os tempos. Aliás, ocupa o topo da lista de melhores filmes da história no IMDb. Dirigido por Frank Darabont e estrelado por Tim Robbins e Morgan Freeman, é baseado em um conto de Stephen King, escrito 12 anos antes dessa adaptação cinematográfica. É uma narrativa poderosa que combina fortes atuações do elenco e que levou a uma aclamação quase universal, mas que porém foi um fracasso de bilheteria na época de seu lançamento, já que o filme foi realmente descoberto em home video nas locadoras, onde o filme virou um hit mundial e até hoje um clássico absoluto. Um Sonho de Liberdade, meu primeiro colocado.